às vezes as decisões que a gente toma têm uma consequência que vai além daquilo que a gente está pensando. Numa eleição, por exemplo, as coisas funcionam dessa maneira. Você elege uma pessoa e que ela vai ter um mandato para poder cuidar da cidade, cuidar da vida das pessoas em geral durante 4 anos. Então não é uma decisão qualquer. Então, nesse sentido, eu, como psicólogo, como profissional da área da saúde, eu venho aqui tentar fazer uma reflexão sobre isso que está acontecendo agora nesse momento em relação a essa disputa entre o André Fernandes e o Evandro Leitão. Fora qualquer outra questão ideológica, existe uma questão muito concreta, existe uma questão muito palpável aí nesse sentido. O candidato André Fernandes, recentemente, disse que, inclusive dando uma ênfase, dizendo que era a primeira pessoa do secretariado dele, né, que ele estava escolhendo para, caso ele seja eleito, né, colocar esta pessoa como um dos seus secretários de governo. E essa pessoa que ele deu esse destaque todo não é nada mais, nada menos do que a Capitã Cloroquina. Sim, ela mesma. A pessoa que foi um desastre no Ministério da Saúde, tenebroso naqueles anos de Covid e de Jair Bolsonaro. Isso não é uma coisa simples, isso é muito grave. As decisões que a gente toma, elas têm uma consequência realmente para além daquela coisa imediata de você estar na urna, você apertar um botão e ir-se embora. A coisa é bem diferente. E nesse caso, você está colocando uma pessoa que é anti-vacina. Inclusive, ela defendeu o uso da cloroquina. Não é à toa que ela pegou esse apelido. E todos nós sabemos, todos nós, pessoas que têm um mínimo de senso, nós reconhecemos que o Covid só rescindiu no momento em que a vacina começou a ser aplicada nas pessoas. Hidroxicloroquina não foi avaliado pela maioria dos médicos como um tratamento válido para o Covid. E essa pessoa, ela foi chamada, inclusive, na CPI do Covid para falar, e ela reafirmou isso. É uma pessoa completamente despreparada, desqualificada, uma pessoa que não entende absolutamente nada de saúde coletiva, que pode trazer um risco à saúde muito grande, uma pessoa que não tem um juízo, como a gente diz aqui no nosso Ceará, não tem um juízo muito ajustado, né? Para poder ocupar esse lugar, que é uma coisa séria. Uma secretaria de saúde para uma cidade de 2.700.000 habitantes não é brincadeira. É a 4ª maior cidade desse país. Não é para você estar brincando com isso e dar um cargo desse para uma pessoa negacionista da ciência, da própria medicina. Ela, por motivos ideológicos, pelo lado que ela estava, então, né, ela foi cooptada pelo lado, essa defesa, ela usar a hidroxicloroquina como uma forma de defender a ideologia dela, é algo criminoso. É algo criminoso isso. Você misturar ciência e ideologia no momento em que as pessoas estavam morrendo. É essa pessoa que vai ser a secretária de saúde de Fortaleza? Para esse cara? É isso que vocês querem? Um desastre bolsonarista novamente aqui nessa cidade? Como é que vão ser as campanhas de vacinação? Mais ainda, como é que vão ser essas campanhas, por exemplo, para a área de DST/AIDS? Se tem uma coisa conservadora, como é que essas políticas de prevenção elas vão ser feitas num ambiente desse? Não sei se vocês se lembram, mas a Capitã Cloroquina, ela pegou um vídeo da Fiocruz bem antigo,
de uma campanha dessas e utilizou esse vídeo, que tinha um pênis, era uma campanha para quê? BST-AIDS. Ela usou isso para criar uma fake news, um ódio moral às pessoas que trabalham na área da saúde, nessa área de DST-AIDS. Segundo crime. Isso é falsidade ideológica. Isso não está certo, é porque ninguém é responsabilizado nesse país por nada. Mas existe uma coisa pior que eu gostaria de deixar registrado aqui, que ela fez. Extremamente grave. Talvez a coisa mais grave de todos, como se essa questão do Covid já não fosse grave. Mas, em 2010, se eu não me engano, não sei se foi em 2010, 2012, por aí, quando os médicos cubanos, ou foi 2016, enfim, foi quando os médicos cubanos vieram para cá, para o Brasil. E um dos primeiros lugares que eles desceram foi aqui, e eles foram ser recepcionados aonde? Na Escola de Saúde Pública. Os médicos cubanos foram recepcionados aqui. Isso o governo Dilma, na Escola de Saúde Pública. Na saída, eles, os médicos, e não só os cubanos, os brasileiros, receberam cuspes de colegas infelizes aqui do Ceará. Dentre essas pessoas estava a capitã Cloroquina. Uma pessoa que cospe na cara de médico não tem por que ser secretária de saúde de canto nenhum. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Até quando a gente vai ter que aguentar esses bolsonaristas aqui tentando tomar conta de tudo, criando uma situação terrível para o povo? Se eles cospem na cara dos médicos, o que é que vocês acham que eles vão fazer com o povo? É esse o meu recado. Fiquem atentos.